Já estamos de volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, com o Dr. Douglas Batista da Silva, infectologista, falando sobre esse tema que está preocupando todo mundo, que é o coronavírus. Doutor, a cidade de São Paulo possui mais casos do país, até agora, e inclusive eu perguntei isso para o senhor durante o intervalo agora, a questão da cidade de Tupã, se continuar nesse ritmo, qual que é a estimativa, expectativa, previsão, melhor dizendo, para que, infelizmente, ou quem sabe, mas eu acredito que não vai ter como fugir disso, acho que num curto espaço de tempo, infelizmente, vamos ter aí alguns casos na nossa região, ou até quem sabe aqui na cidade de Tupã. Qual que é a previsão, não que a gente queira criar alarde, preocupação na cidade, mas nós falamos, inclusive, da questão de pessoas que viajam até São Paulo, que tem uma certa frequência até São Paulo, e São Paulo é onde tem a maioria dos casos até então. Qual que é a previsão, qual que é a estimativa, o que as autoridades estão prevendo na nossa região, no interior de São Paulo? Glaucio, na realidade tem se discutido muito, até a nível de comissão do Ministério da Saúde, essa questão da disseminação no vírus no nosso país. Por exemplo, nós temos várias Franças dentro do Brasil, países muito menores, algumas Itálias no Brasil. O Brasil é um continente enorme, e o que a gente tem visto a nível de disseminação da doença, por exemplo, na China, basicamente a maioria dos casos foi localizado na província de Wuhan, um pedaço da China. Algumas regiões foram muito poucas afetadas. Na Itália também se fala na disseminação, mas a grande maioria é norte da Itália, região da Lombardia. Se disseminou para todo, mas no sul da Itália tem muito poucos casos. Entendi. Por isso, da Itália de bloquear, fazer essa contenção geral, para tentar evitar que no sul também seja atingido. Perfeito. E assim, eu sou uma pessoa muito otimista. A gente está vendo, São Paulo é um país. Só a cidade de São Paulo é muito maior que vários países. Sim. Mais de 12 milhões de habitantes. Então, ali é um país. Então, a gente tem previsão, e que se fala que tem uma grande disseminação de pessoas infectadas, em torno de 40 mil pessoas na grande São Paulo. A previsão de 40 mil pessoas? 45 mil. Em São Paulo? Na grande São Paulo. Essa é a previsão? Essa é a previsão, E eu penso que talvez ela fique mais localizada nesses grandes centros, apesar do trajeto, muito comum, muito frequente da gente, da nossa cidade para a grande São Paulo, mas eu acho que a gente não vai ter esse grande número de casos, é muito proporcional à população, eu creio que a população está recebendo muitas informações, vai adotar essas medidas que a gente fala simples. Tomara. Então, não creio que vai ser essa disseminação gigantesca, como está tendo em outros países, nas outras cidades. Eu acho que aqui vamos ter, não tem como não evitar. Na nossa região vai aparecer alguns casos, mas eu creio que se tivermos casos graves, vão ser poucos casos. Mas essas regiões de grandes centros, eu acho que vai ser muito mais atingida. É uma coisa muito dinâmica, quer dizer assim, as medidas que o Ministério da Saúde adotar vai ser muito importante. Hoje a gente tem que viver de uma maneira tranquila, viver normal, não entrar em clima de pânico, mas com atenção às medidas que o Ministério adotar. Hoje a gente não foi adotado nada de proibir aglomerações. Hoje teve jogo, acho aqui dessa Copa Libertadores, o estádio de São Paulo já com 60 casos, o Morumbi lotado, jogo de futebol. Como o ministro disse, cada dia é um ponto diferente, é uma avaliação, então é uma coisa dinâmica. O que ele não decidiu hoje pode mudar amanhã, mas eu não creio que a gente vai ter toda essa diminuição, nós vamos ter vai ter casos assim, mas alguns casos vão ser graves, mas não é uma questão de alarmar toda a nossa população, a nossa região. Doutor, a gente tem percebido muita fake news, Então, o importante é as pessoas estarem atentas à Secretaria da Saúde, E não ficar vendo tudo que aparece em Facebook. Exatamente, isso é muito importante. Inclusive, assim, tem o próprio departamento dessa comissão de emergência,
né, vendo as publicações, principalmente a nível de internet, para bloquear já o que é verdade e o que é mentira. Né, porque saem muita situação, muitas informações errôneas. Né, no começo da epidemia na China, aparecendo vídeo na internet, um monte de pessoas caídas pela cidade, dizendo que era por causa do vírus, e não é. Né? Então, a gente sabe que tem as pessoas que se deleitam no alarmismo, né? Gostam de provocar situações e gerar pânico. Infelizmente, tem essa situação. Então, a gente tem que acompanhar assim, as informações concretas, sérias. O Ministério da Saúde, né, tem na internet, né, no site deles, por exemplo, todo dia às 4 horas da tarde, um informativo com o número de casos, mostrando realmente o padrão, explicando as medidas, né? E o que for necessário, né, no caso a nível de Tupã, a própria Secretaria com certeza irá divulgar as medidas, né, a situação verdadeira, não acreditar em comentários, porque aqui eu já ouvi no consultório que existia muitos casos suspeitos, né? Ontem eu atendi uma pessoa, né, no atendimento, falando para mim que tinha um caso internado na Santa Casa de Tupã, na UTI, caso grave, né, falando, doutor, já tem um caso grave na Santa Casa. Eu disse, é mesmo, senhora? Eu vim de lá agora, lá vi um paciente e não vi esse paciente. Então já, o próprio Tupã já está correndo vários motivos de boato de várias pessoas que viajaram, que estão e não tem nada disso. Né? Informar para as pessoas, nós não temos em Tupã nenhum caso de coronavírus, nenhum caso de pessoa suspeita em isolamento com coronavírus. Doutor, o senhor falou bem a questão de aglomeração de pessoas, citou até o exemplo aí do estádio de Morumbi. Inclusive eu estava vendo também noticiário, nos Estados Unidos, partidas da NBA foram canceladas, enfim, em alguns países cancelado eventos. E eu lembro também, né, pastor, que no passado não muito distante, eu não sei se foi sobre H1N1, teve uma época que eventos na nossa região foram cancelados, onde tinha aglomeração de pessoas, sabe, evitar aglomeração de pessoas. Você acha que isso vai chegar a ser realizado ou projetado na questão de aglomeração de pessoas, evitar nesse sentido, doutor? Glaucio, essa foi uma pergunta que foi feita ontem para o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, ontem nessa sessão da Câmara, né? Tá. Ele falou que uma situação dinâmica. Por enquanto, ele não vê a necessidade, né? Ele foi interrogado justamente porque havia algumas escolas ou colégios particulares de São Paulo que, com casos suspeitos, já queriam suspender a aula. Tem faculdade, inclusive, tem faculdade que cancelou. Que não seria de suspender ainda ter essas medidas, né, de aglomerações. Mas não afastou, né, é dinâmico. Tudo depende de como vai evoluir a disseminação da doença. Né, ele falando ontem, hoje ainda não. Vou fazer uma pergunta mais direta para o senhor. Futuramente vai ser necessário, talvez seja necessário essa medida. Vou fazer uma pergunta mais direta para o senhor, né? O senhor como infectologista. Vamos cogitar que uma pessoa tenha vindo da Itália. Dá um exemplo, para que a população entenda. Esteja contaminada. Se ela for numa festa, tiver com 200 pessoas naquela festa, uma aglomeração de pessoas, por exemplo, aí a coisa, aí não tem mais... Na realidade foi o primeiro caso índice do cidadão que veio da Itália, né? Ele foi para 30 pessoas, né? Em 30 pessoas, num evento ali, num churrasco, acabaram contaminando 2 pessoas. Olha. Né? Nesse caso índice, o primeiro, o senhor de 63 anos. Né? Então, a tendência é espalhar, principalmente, né, pessoas a menos de 2 metros, né? É uma distância que se tem divulgado, a pessoa fica muito vulnerável a essa transmissão. Entendi. Né? Então, eu acho que vai surgir, né, não sei se aqui em Tupã, porque o ministro ele foi bem tácito, não vai ser uma receita de bolo para todo mundo. Sim. Tá? Cada estado, cada município vai ter a sua realidade. Por exemplo, de repente Tupã não tenha, seja privilegiado e não tenha esse número excessivo de pessoas infectadas, nem de doentes graves, tá? Talvez não seja uma medida que seja necessário decretar, mas cada município, cada estado, né, vai ter a sua situação, e conforme a situação, né, o próprio prefeito vai ter autonomia de decretar medidas que evitem aglomeração, né? Mas como eu falei, eu sou uma pessoa muito positiva, eu não creio que talvez seja necessário, né? Mas vai depender muito no decorrer do dia a dia, né?
Tanto que assim, até a questão muito interessante em relação à verba que vai ser destinado, né, não vai ser destinado para todos os estados de maneira igualitária. Vai ser cada região, por exemplo, região sudeste e a sul vão ter mais número de casos, e a verba que o Ministério da Saúde vai destinar vai ser muito maior para aqueles locais onde tem maior número de casos, né, onde apresenta maior gravidade. Né? Mesmo assim, essa postura, como ele falou, não vai decretar, não pode para todo mundo. A princípio ele pensa assim, vamos analisar cada caso, vai ser necessário fechar ou não? Mas é conforme a evolução da doença, né? da propagação. A gente não tem como prever, né? Mas foi deixado que assim, a princípio cada governo teria a autonomia de decidir ou não conforme a avaliação, né, local. Doutor, a minha preocupação é com a estrutura que nós temos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, juntando dengue, HN1, agora esse coronavírus. A minha preocupação é esse ajuntamento de todos esses vírus circulando. Agora vamos entrar o outono, o inverno, e a minha preocupação realmente é com essa estrutura que nós temos de atendimento, leitos, hospitais, que não tem essa estrutura de repente para atender não só a questão do coronavírus, mas agora o HN1, a própria dengue, né, que graças a Deus está um pouco mais controlada, mas vai acontecer, está acontecendo isso tudo ao mesmo tempo. Vão acontecer essa situação ao mesmo tempo, né? Mas assim, pastor, no Brasil a gente tem um diferencial que é muito importante, né? E o Ministério tem enfatizado muito. Nós temos uma coisa que a gente não valoriza, que é a rede básica de atenção primária do SUS. Nós temos uma capilaridade, 42 mil unidades no Brasil inteiro, de postos de saúde, que não se encontra nos outros países. A grande maioria, 80%, tá, vão ser casos leves, né, e aí vão tentar se direcionar para receber atendimento para essa rede básica. O Ministério ele já está se estruturando, né, contratando mais médicos, né, aumentando a carga horária de várias unidades, né, para não tentar sobrecarregar os hospitais, no caso a gente, Santa Casa, UPA, várias medidas de contenção. A minoria vai ser necessária a internação ou até mesmo uma alta complexidade como a UTI, né? Na realidade, nenhum país estava preparado. Tem na estrutura montada, por exemplo, os Estados Unidos até a semana retrasada não tinha kit para fazer diagnóstico, né? E o presidente Trump falou que não tinha, que eles tinham que tentar comprar mais. Então, estrutura preparada nós não temos, nenhum país do mundo teve ou tem, né? Então, assim, o que está se estruturando e o governo está tentando aumentar é dar o suporte, principalmente para atenção média e atenção complexa, de alta complexidade. É aumentar o número de leitos hospitalares de atenção de UTI, se utilizando tanto da rede pública como da rede privada, né, e aumentando o número de leitos para tentar dar suporte a esses casos graves. Por enquanto, a nível de epidemia, tem se conseguido. Se fala no plano de contingência do Estado, que no Estado de São Paulo a gente tem 1.000 leitos de UTIs. Preparado 4.000 leitos para pessoas que tenham a necessidade de internar, né, que seriam basicamente a maioria. Mas uma estrutura preparada, pronta para receber, a gente não tem. É uma coisa dinâmica, né? Tem que se discutir, se preparar, e isso todo mundo está fazendo, né? Se reestruturar para tentar dar uma melhor assistência às pessoas que sejam cometidas dessas formas graves, que são aqueles grupos de risco que eu citei. Mas estrutura pronta, nenhum país tem. Doutor, uma última pergunta antes de encerrarmos o programa. Tem gente que tem o vírus e não desenvolve a doença e pode se tornar uma fonte transmissora? Pelos estudos que a gente tem, a gente viu um caso de uma jovem de 13 anos, que é sintomática, procurou fazer o exame, teve na Europa, e apresentou, deu positivo para o vírus. Tá? Então a gente tem, nesses 80% que eu falei, Glaucio, que não vão desenvolver um quadro mais leve,
tem algumas pessoas, né, que são portadoras do vírus, tá, e vão apresentar muito poucos sintomas ou não vão desenvolver a doença. Tá? Entendi. E o que eles falam é o seguinte, que o número de vírus que essas pessoas apresentam é muito baixo para ser transmissora. Entendi. Até na conduta de relação a essa paciente de 13 anos, ela não foi colocada sob isolamento. Tá? Não foi exigido o isolamento dela, porque segundo os estudos, o número de vírus que as pessoas apresentam é muito baixo para ser uma fonte transmissora. Mas como eu falei, as coisas mudam. Sim. Né? Então, muitas pessoas vão ser afetadas e não vão desenvolver nada. Algumas pessoas vão ter também. Entendi. Né? Mas nem nunca e nem sempre a gente pode falar. Né? Mas a princípio, a nível de conhecimento científico, né, talvez as pessoas não transmitam. Mas a coisa muda, pode ser. Já tem vários casos de pessoas que não têm sintoma nenhum sendo testadas e dando positivo para o coronavírus. Perfeito. Bom, nós chegamos infelizmente ao final do programa Ponto de Vista, hoje com um tema realmente relevante, pertinente, e todos estão curiosos, todos estão preocupados, na verdade, que é a questão do coronavírus. Nós tentamos aqui, né, pastor, realmente explicar, pelo menos passar as principais orientações, as orientações básicas para que a população possa realmente tomar certos cuidados, né, a questão de higiene principalmente, lavar as mãos, e foi bem explicado pelo Dr. Douglas, realmente de 20 a 30 até 40 segundos lavando as mãos embaixo das unhas, entre os dedos, com bastante água, sabão, até no antebraço, o uso do álcool em gel, enfim, algumas medidas. Foi espirrar, utilize o braço, né, ao invés de usar a mão, manter uma certa distância de até a partir de 2 metros, realmente para você ter uma zona de segurança. Então, são orientações básicas, mas é claro, todos estão atentos. As autoridades de saúde estão atentas, o país está atento, o mundo está atento sobre essa questão do coronavírus. Então, nós queríamos agradecer ao senhor, Dr. Douglas, por estar aqui presente novamente. Espero que o senhor volte mais para falar sobre outras doenças, não para falar de novo do coronavírus. Tomara que a coisa fique realmente meio que controlada, né? Mas se houver necessidade, eu sei que o senhor estará à disposição da população para vir aqui e orientar novamente a nossa cidade. Queria que o senhor ficasse à vontade para deixar mais alguma orientação à população. Obrigado mais uma vez por estar aqui e, com certeza, a TV Câmara exercendo a sua função, que é levar informação, né, também cultura, entretenimento, mas principalmente a utilidade pública. Essa é uma das funções da TV Câmara. Eu agradeço novamente essa oportunidade. Eu acho muito importante nesse momento a informação, principalmente aos nossos munícipes. Primeiro, enfatizar nada de alarmismo, nada de pânico, todos trabalhando, tendo as suas atividades, né, normais, né. O que precisa ser feito a nível de município de Tupã, a Secretaria de Saúde está atenta, né, obedecendo às recomendações do Governo do Estado, do Ministério da Saúde. Então, é muito importante, né, que as pessoas não acreditem nessas informações de fake news, no disse-me-disse, o que tem visto na internet, esperem as informações oficiais, né? Continue suas rotinas no seu dia a dia, né? Fazendo suas atividades, né? Porque ainda em Tupã não temos nenhum caso, repito novamente, de H1, de coronavírus, né? Então, agradeço novamente, estamos à disposição da TV Câmara, né, para tirar dúvidas, né, ou passar informações à nossa população sempre que for necessário. E na dúvida, procure uma unidade de saúde. Exatamente. Se surgir algum sintoma, procure. Exatamente. Temos aqui unidade de saúde em todas as regiões da cidade. Obrigado, Dr. Douglas. Presidente, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a TV exercendo a sua função, levando informação, em especial hoje o programa tratando do coronavírus, que é um tema que está preocupando todo o planeta. Eu vejo que hoje o mais importante é a informação. A gente tem que bater em cima e levar informação às pessoas, principalmente eu, que sou pastor, os padres, pessoas que, os médicos, que têm essa função, contato direto com as pessoas, né, os próprios patrões, com seus funcionários, as suas empresas. Eu acho que isso envolve a nossa família, envolve os nossos amigos. Então nós precisamos, como o Dr. Douglas falou, não é motivo para desespero, mas também se a gente não fizer a nossa parte,
Se nós não levarmos a informação, não dermos a atenção devida, nós podemos ter consequências gravíssimas. É claro, então se nós fizermos a nossa parte, né, se nós levarmos a informação, todo mundo estiver atento a esta situação, é como o doutor falou, não tem como nós não termos impacto. Vai ter, talvez não vai ser tão significativo, não vamos ter muitos casos em Tupã, mas dificilmente, como o doutor falou, Tupã não vai ficar isento disso, né? Então, mas a gente tem que se preparar, principalmente através das informações. Então, por isso que nós estamos aqui, para levar à nossa população essas informações primárias que nós precisamos fazer para estarmos atentos e evitar, como a gente tem falado de outras doenças, que a gente tem que fazer a nossa parte, a prevenção. E muitas vezes a população acaba não fazendo, né? Que nem a questão da dengue. É primordial, né, Dr. Douglas e Glaucio, essa parte preventiva. Sim. Claro, o poder público tem que fazer a parte dele, mas a população também tem que fazer a parte dela. Então é importante que nós levamos essas informações, e eu quero agradecer o Dr. Douglas mais uma vez pela sua presença aqui, né, ele como especialista, de poder estar falando com a nossa população, e a TV Câmara, que é essa ferramenta hoje muito importante na nossa cidade, que entra dentro das casas. Graças a Deus a TV Câmara está com uma audiência muito boa na cidade. Praticamente todos os dias eu ouço alguém falando: pastor, te vi na TV Câmara, ontem mesmo uma pessoa falando para mim que acompanha. Então a TV Câmara hoje é uma realidade, é esse veículo de comunicação que entra dentro dos lares e está levando a informação, e principalmente aqui da nossa cidade, daquilo que acontece aqui. Então o Dr. Douglas falou, não existe caso confirmado na nossa cidade e nem na região, né, doutor? Oficialmente não existe nenhum confirmado, não. Então, realmente a gente precisa tomar cuidado aí com as falsas notícias, né, conhecida como fake news, e estar atento aos especialistas e fazer a nossa parte. Obrigado, presidente. Nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Eliezer de Carvalho, e também o médico infectologista, Dr. Douglas Batista da Silva, tratando sobre coronavírus, tirando dúvidas e orientando principalmente a população de Tupã. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Até mais.